Com a palavra o senador Blairo Maggi. Muito obrigado, presidente. O Blairo mais calmo do que eu. Tá bom. É que o senador Moca busca as vacas para a gente tirar o leite aqui, sabe, ministro? Então ele chega mais cedo. Bom, mais uma vez cumprimentar o ministro, a nossa presidente da comissão, os colegas senadores, os deputados aqui presentes e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem, né, pela TV e pelo Rádio Senado também, a Rádio Senado. Ministro, eu ouvi atentamente a sua explanação e, para mim, aqui, vamos chamar assim, novidade foi o histórico, realmente, da onde a gente saiu, né? Desde das capitanias hereditárias, a forma como os donos dessas capitanias, eles agiam, tinham força de lei e faziam as suas próprias leis, e víamos pelas Seis Marias, pelas leis das terras, etc. E tal. Então, dá para entender um pouco também, pelo histórico, né, um pouco dessa questão da ideologia da terra, né, aonde está a raiz do conflito entre proprietários de terras e aqueles que não tiveram acesso às terras e que, ao longo da nossa história, vem tendo acesso ou pelo seu mérito próprio, na conquista pelo trabalho ou por programas sociais, enfim, tem várias maneiras de você acessar a terra. A minha família mesmo, meu pai, quando jovem, trabalhava como empregado rural no Rio Grande do Sul e ele não tinha terra e eles não tinham casa também. Ele vivia na casa emprestada de um tio, até ter 2 filhos, e a minha mãe estava grávida quando foram para o Paraná. Então, nós éramos, naquela época, o sem terra e sem teto também, né? E ele foi para uma região de oportunidades, ele teve a sensatez de se mudar, de sair do Rio Grande do Sul, onde a oportunidade era muito pequena para ele, foi para um lugar onde ele tinha mais oportunidades, e lá ele conseguiu o seu primeiro pedaço de terra, né? Ele conseguiu, depois de muito trabalho, comprar os primeiros 10 hectares de terra que ele adquiriu na vida, ele e minha mãe. E, a partir daí, então, começaram a construir o seu patrimônio e muitas oportunidades usaram de recursos públicos, através de Banco do Brasil e outros, que facilitavam o acesso à compra de terras e coisa parecida, e ele sempre teve ou aproveitou dessas oportunidades e fez, então, a sua vida, e que transformou no que nós temos hoje um grupo empresarial, mas nós somos ligados à terra, nascemos ali, temos um umbigo enterrado aí e sabemos fazer isso. Nós sabemos produzir alimentos e fizemos isso com bastante competência, e somos hoje uma empresa que somos grandes exportadores de produtos e alimentos para o mundo inteiro e também para o Brasil. Então, nesse sentido, a terra do Maggi cumpre a função social, né? Ela produz, ela não é uma reserva de capital. E é assim que eu vejo a terra. É assim que eu vejo a terra. Então, em muitos pontos, nós pensamos iguais. Quer dizer, eu não acho que terra deve ser uma reserva de capital. Terra é para quem quer produzir, para quem gosta, para quem ama isso, para quem se dedica a isso, né? E vejo que nos assentamentos, nas pessoas que estão nos movimentos sociais que querem ter acesso à terra, nós não temos muito essa característica. As pessoas querem muito mais ter acesso à terra para ter um bem de capital, fazer um capital e não se realizar e não trabalhar na terra. Então, nós temos essa diferença. Como temos na área empresarial, que tem gente que tem terra que não gosta de terra, e tem gente, né, dos movimentos sociais que quer terra e que não gosta de terra. Então, existe uma pressão nesse sentido de um volume muito grande de pessoas que querem acesso à terra, mas que não são trabalhadores da terra e que não vão dar certo. Como, historicamente, se nós olharmos o que aconteceu nos programas de reforma agrária, nós vamos perceber que muitos daqueles que tiveram acesso aos lotes que foram cedidos já não estão mais lá. Eles foram embora porque eles não são da terra. E há que se compreender, ministro, que a atividade agrícola, ela não é uma atividade prazerosa, vamos chamar assim, para quem não gosta. Não é uma coisa romântica. Viver no campo, viver num sítio, num assentamento, numa fazenda, pode parecer romântico quando as pessoas contam, né?
mas não é fácil, né? Dando tapa em mosquito todos os dias, às vezes não tem água próxima, calor, né? Levanta-se muito cedo, tem que trabalhar muito e no final, o resultado econômico disso não é muita coisa, né? Por exemplo, na região que eu me criei, nasci em São Miguel do Iguaçu, as propriedades médias lá são em torno de 30 hectares, 50 hectares, uma agricultura familiar consolidada por esses que foram praticamente da mesma época que o meu pai para essa região, 1956, 55. E quando nós olhamos a renda média de uma propriedade dessa, a gente vê que o cidadão tem que gostar muito, viu, senadora Ana Amélia, para ficar ali. Por exemplo, 30 hectares, e lá a agricultura é agricultura de soja, né? Soja ou milho, coisa parecida. Em 30 hectares, no final das contas, no final do ano, vai sobrar, em média, para o dono daquela área, com os riscos que ele tem climático de produzir, riscos de preço, né? Pragas e tudo mais, não sobra mais que 2 salários, 2,3 por ano para a família que é dona de 30 hectares de terra que produz naquela região. Então, é uma coisa muito apertada. Então, quando você percebe assim que com 2,3 salários você tem que ter tudo isso, o filho desse agricultor já quer ir para a cidade. Até poucos dias atrás, quando a nossa economia estava indo muito bem, qualquer lugar você ganhava 2 salários mínimos para trabalhar. Então, é natural que você tenha esse conflito, né, das pessoas que estão na terra querem sair da terra e aqueles que estão fora querem voltar porque querem vir para, como disse, não é tanto pela produção, mas sim pelo um capital que ele pode amealhar e pode mudar a vida dele nesse sentido.